A Idade Média é frequentemente lembrada por castelos majestosos, cavaleiros em armaduras brilhantes e histórias de reis e rainhas vivendo em glória. Mas por trás dessa imagem romantizada, existia um lado sombrio e brutal que a maioria dos livros de história prefere deixar de lado. A vida para a maioria das pessoas era extremamente difícil, insalubre e curta. A expectativa de vida era de apenas 30 a 40 anos, e doenças que hoje são consideradas simples, como uma infecção dentária, podiam facilmente levar à morte. Sem saneamento básico, sem antibióticos e com uma medicina primitiva, até mesmo uma gripe podia se transformar em uma sentença fatal. A pobreza era extrema e a fome era uma ameaça constante. A cada inverno rigoroso ou colheita mal sucedida, milhares morriam de inanição. Esse era o verdadeiro dia a dia de quem vivia longe dos tronos e das muralhas fortificadas. Um dos aspectos mais obscuros da Idade Média foi a perseguição implacável contra aqueles considerados diferentes ou perigosos para o sistema dominante. Em nome da fé, milhares de pessoas foram torturadas, humilhadas e mortas durante as inquisições religiosas. Acusações de heresia, bruxaria ou simplesmente desobedecer à igreja eram suficientes para que alguém fosse queimado vivo em praça pública. Mulheres curandeiras, viúvas solitárias ou qualquer um que desafiasse o discurso oficial podia ser alvo de acusações infundadas. Um dos métodos mais cruéis era o chamado teste da água. A pessoa era jogada em um rio amarrada. Se afundasse e morresse, era inocente. Se boiasse, era culpada e condenada à execução. Uma lógica perversa que resultou em milhares de mortes sem qualquer chance de defesa. A fé, usada como justificativa, servia para manter o controle através do medo e da brutalidade. Outro fato perturbador era o estado da medicina medieval. Os médicos acreditavam no desequilíbrio dos 4 humores do corpo, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, como causa de praticamente todas as doenças. Para curar um paciente, o tratamento mais comum era a sangria, onde se cortava o corpo para deixar o sangue sair. Além disso, doenças como a peste negra, que matou mais de 25 milhões de pessoas só na Europa, eram atribuídas a castigos divinos ou alinhamentos astrológicos, e não à falta de higiene ou à transmissão por pulgas de ratos. Muitos médicos usavam máscaras com bicos longos e enchiam esses bicos com ervas aromáticas, achando que isso os protegeria. Mas na prática, nada disso impedia a propagação da doença. O terror da peste era tão profundo que famílias inteiras eram trancadas em casa e deixadas morrer sem qualquer socorro. Um verdadeiro pesadelo coletivo que transformou cidades inteiras em cemitérios silenciosos. A justiça na Idade Média era tão cruel quanto sua medicina. As penas aplicadas para crimes, muitas vezes pequenos, eram extremamente violentas. Ladrões podiam ter as mãos cortadas, mentirosos tinham a língua arrancada, e traidores eram esquartejados em praça pública para servir de exemplo. Os castigos não tinham o objetivo de reabilitar, mas sim de aterrorizar. A tortura era um instrumento legal para arrancar confissões, mesmo que falsas. Dispositivos como o cavalete, onde a pessoa era esticada até os ossos se deslocarem, ou o ferro em brasa, usado para marcar ou queimar o corpo, eram comuns. Em muitos casos, a própria população era convidada a assistir às execuções como forma de educação. Crianças cresciam vendo corpos pendurados em forcas ou cabeças empaladas nos muros da cidade. A violência fazia parte do cotidiano e era aceita como algo normal, até mesmo divino. E por fim, é impossível falar dos horrores medievais sem mencionar o controle quase absoluto da Igreja sobre a vida das pessoas. A religião ditava o que se podia comer, vestir, ler e até pensar. Livros eram raros, e o conhecimento era privilégio exclusivo do clero. Questionar qualquer dogma religioso era perigoso,
e muitas vezes letal. A sexualidade era vista como pecado e o prazer era condenado. Mulheres eram constantemente oprimidas, consideradas inferiores e frequentemente associadas ao mal. A figura da bruxa surgiu justamente desse medo coletivo feminino, sendo um reflexo direto da repressão e ignorância da época. A cultura do medo, imposta pela religião, impedia o progresso, sufocava a ciência e mantinha o povo em completa submissão. A Idade Média não foi apenas uma época de reis e cruzadas, mas também um dos períodos mais sombrios da história humana, onde a ignorância, a violência e o medo dominavam cada aspecto da vida.